Deus tem uma palavra para você nesse dia. Sejam muito bem-vindos ao canal. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor seja com você e com a sua família. E nesse dia de hoje, meus queridos, eu quero trazer mais uma vez a meditação da palavra de Deus para você, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 2. O conselho que o Senhor deu para o rei Asa, hoje ele dá para você e dá para mim. Que nós devemos nos esforçar para colocar ele em prática, né? E antes de nós entrarmos na meditação da palavra, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, porque todos os dias, ao meio-dia, eu estarei publicando vídeo e você será notificado. Você também pode deixar o seu pedido de oração para que eu esteja orando por você, se você precisar. Então, meu querido e minha querida, vamos meditar na palavra de Deus. Aqui no versículo 2 do capítulo 15 do 2 Crônicas diz assim: Ouve, minha asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui foi o conselho que o Senhor Deus enviou o profeta Azarias, filho de Obed, para entregar ao rei Asa, né? Que se Asa e o povo de Judá e de Benjamim, se eles buscassem ao Senhor, o Senhor se deixaria achar por ele. Mas se eles deixassem o Senhor de lado, né? Eles não fizessem caso do Senhor, o Senhor também iria lhes deixar. Meus queridos, tem tanta gente nos dias atuais que até aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, mas que vive uma vida conforme o seu bel prazer, conforme a sua vontade, desagradando ao Senhor. E muitas vezes, né, essas pessoas, elas continuam achando que Deus ainda está com ela, quando na realidade Deus já deixou elas há muito tempo e elas nem perceberam. Por quê? Porque elas não fazem a vontade de Deus. E nesse versículo a gente vê assim bem claro, né? Que o Senhor disse que estaria com ele enquanto eles estivessem com o Senhor. Então a pessoa se engana muito: ah, Deus é comigo, mas você é com Deus? Porque o Senhor só está convosco se você estiver com ele, né? Você está fazendo a vontade dele? E para ele estar com você, é necessário você estar fazendo a vontade dele, estar agradando a ele. Porque se você vive na prática do pecado, a Bíblia diz que você nunca conheceu ao Senhor. Porque aqueles que conhecem a Deus, aqueles que amam ao Senhor, eles lutam dia após dia para abandonar aquilo que eles sabem que é pecado e que desagrada ao seu Deus. E esse foi o conselho que Deus enviou ao rei, avisando a ele: eu estou convosco enquanto vós estáis comigo. Se tu me buscar, eu vou deixar vocês me achar. Porém, se vocês me deixarem, eu vou deixar vocês. Eu não vou estar com vocês para defender vocês dos inimigos. E a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 3, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Por muitas vezes Deus deixou o povo de Israel porque o povo abandonou o Senhor primeiro, né? Aí eles não tinham sacerdote que os guiasse, eles não tinham lei para seguir, porque eles não queriam seguir a lei de Deus, né? Eles queriam seguir muitas vezes a idolatria, queriam seguir outros deuses, e o Senhor, ele só habita onde ele tem espaço para habitar. A partir do momento que eu não dou lugar para Deus, Deus não tem por que estar comigo, né? E muitas vezes, muitas pessoas, elas buscam tudo, menos a Deus. Então Deus não pode estar com essa pessoa, na casa dessa pessoa, né? E o povo de Israel, por muitas vezes, eles fizeram isso. Seguiam os Balaíns, seguiam os outros deuses de outras nações e abandonavam o Deus de Israel.
Mas a palavra do Senhor diz no versículo 4, mas quando na sua angústia eles se voltavam ao Senhor seu Deus e o buscavam, foi por ele achado, né? Então, quando eles estavam em aperto, que eles recorriam ao Deus de Israel, que eles se lembravam de Deus, né? Do Deus dos seus pais, aí eles se voltavam para o Senhor em meio à angústia. Porque enquanto eles estavam no pecado, na alegria deles lá, eles buscavam os outros deuses das outras nações. Mas quando o inimigo apertava com eles, então eles se lembravam de Deus e buscavam o Senhor. E como Deus, meus queridos, é tão misericordioso, o Senhor já atendia, né? Deus sempre quis e continua querendo ter comunhão com o homem. O homem é que muitas vezes se distancia e não quer se submeter ao seu Deus. Mas a partir do momento que o homem se volta para o Senhor, Deus ele está de braços abertos para te receber. Ele sempre está de braços abertos para te receber. Se você tem um coração arrependido dos seus pecados, se você está disposto a mudar, o Senhor sempre vai estar de braços abertos para te receber. Assim como ele estava com o povo de Israel, quando na angústia eles buscavam o Senhor deixava que o povo achasse ele, né? Recebesse livramento, misericórdia, compreensão da parte do seu Deus. Conosco não é diferente, meus queridos. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, se você se encontra em aperto, em angústia, busque ao Senhor de todo o seu coração, que Ele vai te receber de braços abertos. O Senhor sempre irá te receber, sempre está pronto para estender a mão, assim como Ele fez com Pedro. Quando Pedro quis andar sobre as águas, andou sobre as águas para se encontrar com Jesus. E no momento em que ele duvidou, deixou a dúvida entrar no seu coração, ele reparou a força do vento. A Bíblia diz que ele afundou, mas ele clamou ao Senhor, ele recorreu ao Senhor. Então, meu querido e minha querida, clame ao Senhor em qualquer situação que você esteja vivendo. Não existe outro que pode te ajudar. Não existe outro que tenha vitória para te dar, a não ser o Deus Todo-Poderoso, né? Os demais é só engano, os demais é só ilusão. O único que pode te ajudar, te libertar, te transformar e te dar a vida eterna é Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, e no versículo 5 diz assim: Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Quer dizer, quando o povo de Israel saiu do Egito, que eles iam a caminho da terra prometida, teve muitas batalhas, né? E todas aquelas nações por onde o povo de Israel passava, né? Eles temiam, porque eles sabiam que tinha que lutar com o povo de Israel. E eles temiam, e houve muitas perturbações naquela época, né? Com aquelas nações. E principalmente com aquelas que habitavam na terra de Canaã, né? Que tiveram que ser destruídas, porque o Senhor permitiu, né? Para dar a vitória ao seu povo. Então, meu querido e minha querida, em qualquer situação da sua vida, recorra a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele não te ajudar, quem poderá te ajudar? Né? Medite nessa palavra, né? E lembre-se que o Senhor só está convosco, com você, enquanto você estiver vivendo a palavra dEle, estiver buscando a Ele. Se você deixar Ele de lado, Ele vai se afastar de você. Que Deus abençoe você e sua família nesse dia, em nome de Jesus, e essa é a palavra para o seu coração no dia de hoje.